Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Agora são 18 horas 29 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, soja, dólar, índice, enfim, o mercado financeiro como um todo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, ativa as notificações, ativa o sininho e usa a parte de comentários para comentar, tirar dúvidas. Isso é muito importante, ajuda outras pessoas e faz com que os vídeos e o canal seja entregue a outras pessoas que também estejam procurando por esse conhecimento, estejam buscando por esse conhecimento. A gente sabe que o algoritmo do YouTube funciona de forma com que ele recomenda os vídeos baseado no que as pessoas procuram e também baseado na relevância que aquele vídeo tem. Então, quanto mais curtida, mais comentário, mais compartilhamento, maior a chance desse vídeo e dos outros vídeos do canal atingirem mais pessoas, beleza? Então deixa o like, compartilha e curte. Da mesma forma, quem estiver assistindo pela TV, pelo computador, escaneia esse QR Code aqui no canto, vai lá no grupo do Telegram, entra lá, já tem basicamente 200 pessoas no grupo. Lembrando que é um grupo, como o próprio nome diz, não é um canal ou uma lista de transmissão. Então, pelo fato de ser um grupo, todo mundo pode falar, é liberado falar. E isso faz com que essa troca de informação, essa interação entre gente que está começando agora, gente que já está mais tempo no mercado, diversos tipos de operações diferentes, gente que opera opções, day trade, swing trade, em commodities, em mercado à vista, futuros, enfim, essa troca de informação faz com que a comunidade aprenda juntos, né? Todo mundo pode ensinar, todo mundo pode aprender e essa troca de informação é muito válida. Então escaneia o QR Code aqui no cantinho, vai lá no grupo do Telegram. Quem estiver assistindo pelo celular, o primeiro link da descrição é o link para entrar no grupo do Telegram. E é 100% gratuito. Então, é totalmente gratuito, não tem custo nenhum, não tem restrição. Mas a única coisa que eu sempre peço, e o pessoal respeita muito, é que todo mundo fale só sobre o mercado financeiro. Então, o pessoal lá é 100%. Todo mundo só fala sobre o mercado financeiro. Não tem conversa paralela, simplesmente um assunto bem relevante. Beleza? Quem estiver precisando de uma assessoria mais completa, quem quiser operar com um Profit Chart Pro gratuito por 6 meses, quem quiser abrir conta na XP Investimentos e operar pela XP Investimentos, utilizando o Profit Chart Pro, né, com 6 meses de gratuidade e mais, não é aquele padrão de corretagem que a XP utiliza lá, que é um padrão de corretagem um pouco mais alto que as outras corretoras. A gente conseguiu uma corretagem muito em conta para operar com a XP, que está basicamente imperdível não operar pela XP Investimentos, baseado na corretagem que a gente conseguiu. Então, quem quiser todas essas vantagens, é só para quem é aqui do grupo do Telegram e também do YouTube. Aqui no segundo link da descrição tem um link para você abrir a conta na BRA, agente autônomo da XP Investimentos. Abra sua conta na BRA e opere dentro da XP com a melhor plataforma, com os melhores assessores, o melhor atendimento de assessoria. Você pode ligar para o assessor, falar com ele via WhatsApp, é um contato muito mais humano, não tem que ficar em robozinho, ficar em chat de corretora, esperando na fila, o dia que a bolsa cai, como hoje, um dia que cai bastante, quer zerar a posição, chama o corretor no WhatsApp ali, ele zera para ti o assessor e dá tudo certo, beleza? Então, segundo link na descrição, abra sua conta na BRA. Bom, vamos falar de mercado. Hoje o mercado resolveu andar, andou para trás um pouco, mas andou, né? Vamos lá, Ibovespa caiu 2,65, dólar futuro recuando um pouco, fazia tempo que ele estava precisando dessa recuada, 1,62 de alta, ouro subindo 0,13, café caindo 1,84, milho caiu 0,19, a soja 1,54 de alta, boi subindo 0,55, DI futuro subiu forte hoje, 2,86. Aqui só alguns papéis, todos no negativo. Então hoje basicamente quase tudo caiu, né? Então a bolsa deu uma afundada interessante, baseado principalmente lá na questão lá fora, inflação nos Estados Unidos e toda aquela história que está por acontecer. E também o mês de maio, né? A gente sabe que o mês de maio é um mês que quando a coisa alinha para baixo, começa a andar. Eu ainda falei semana passada do sell e meio, né, go away, né, venda maio vai embora, e semana passada ele foi lá e subiu sem parar, e agora voltou. Mas não vou falar nada, né, senão daqui a pouco ele sobe de novo. Bom, deixa eu botar no milho aqui, lembrando que
Hoje saiu o relatório do USDA, não mudou basicamente nada, então no relatório veio tudo conforme o esperado, nada além de nada muito novo, tanto no milho quanto na soja. Então o relatório veio alinhado com as perspectivas, mudou um pouco lá a questão dos estoques, tudo mais, beleza, mas está tudo dentro do padrão. Tanto é que a gente não viu uma alta repentina no milho nem na soja e nem uma queda muito brusca, né? Pelo contrário, acho que o pessoal hoje na soja estava se posicionando comprado na expectativa do relatório que viesse uma baixa muito grande em estoque ou algo do tipo. Não veio nada muito forte como esperava e o pessoal acho que tirou o pé, ela deu uma recuada, ainda fechou em alta, mas perto do que estava, lá fora ela chegou a subir mais de 3%, estava ali em 1,6%, 1,7% depois que saiu o relatório. Então ela deu uma recuada ali, o milho é a mesma coisa. Chegou a virar negativo boa parte do dia lá, voltou, chegou aí com mais de 1% negativo, depois ficou positivo. Coube volatilidade, né? Porque quando sai muito ruim o relatório, ou seja, tem muito pouco estoque, fica direcional para cima. Quando sai dizendo que tem milho demais ou soja demais, fica direcional para baixo. Agora, quando sai naquele limiar ali de esperado, aí o pessoal, uns acham que foi bom, outros acham que não foi ruim, e aí dá aquela volatilidade que chacoalha para um lado e para o outro, e aí fica difícil de operar, bom para quem opera volatilidade, mas um pouco perigoso para quem opera com stop curto. Beleza? Vamos lá, CCM Food, gráfico semanal, nós estamos no meio da semana, quarta-feira. Milho segue aqui com um viezinho de correção, ainda acima da média móvel de 8. Então quem espera uma compra, hoje por exemplo, deu uma compra boa num pavio aqui embaixo, né? Então estaria o milho numa operação, um movimento de correção da média móvel aqui de 8 no gráfico semanal. Se a gente olhar o gráfico diário, dá para ver o que? Já é um pouco diferente o movimento. Mesma história que eu comentei no boi alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que teve um movimento parecido. Caiu, corrigiu, tentou voltar, não conseguiu, corrigiu, tentou voltar. Olha hoje aqui como chacoalhou 2,5 pontos para cima e para baixo e não saiu do lugar. Então o pessoal chegou à conclusão de que ficar onde estava era a melhor opção. Baseado que já saiu o relatório, o próximo relatório daqui a um mês, então o milho vai ter que se decidir se vai ficar parado nessa região ou se vai andar para cima e para baixo. Dado que parece que o movimento aqui está com mais força para baixo do que para cima nos últimos dias, eu não ficaria muito esperançoso em sair comprando milho sem parar agora, achando que ele vai testar e romper topo lá em cima. Se fosse para fazer isso, eu acredito que já teria feito, já fez 3 fundos aqui, voltou, chegou a fazer o 4º fundo, está com mais cara de quem vai conseguir romper isso aqui para baixo e corrigir mais um pouco do que andar para cima. Se a gente colocar no CCMU, que é o contrato mais líquido até o momento, essa linha que eu já posso escorregar lá para cá, olha como essa região aqui de suporte, né, foi uma região mesmo aqui atrás, que bateu lá em abril, voltou e agora tocou aqui de novo e está se segurando por aqui. Está mais interessante operar vendido aqui do que comprado. Claro, operar vendido tem um porém. Se eu vender hoje, por exemplo, agora aqui onde está, eu vou estar vendendo perto do fundo e aí a chance de eu estar estopado é grande, porque ele tem até lá em cima para corrigir e teria que romper aqui. Se eu operar comprado, a chance dele ir até lá em cima e eu tomar um stop aqui embaixo. Então, o risco, o retorno para compra fica melhor do que para venda. Mas dado o contexto, o gráfico diário aqui, o contexto parece mais vendedor do que comprador. A gente está enxergando aqui um topo duplo, chegou a romper para baixo aqui, né, fez pavio para baixo, mas também rompeu a média para cima. Então vamos esperar amanhã, mas eu vou esperar pelo menos amanhã ou até sexta-feira, para ver se o mercado toma uma direção. Ver se ele resolve corrigir mais um pouco, ver se ele resolve, quem sabe, mostrar que vai subir de novo e beleza, eu compro aqui embaixo e busco lá aquela região lá de cima, não tem problema nenhum. Eu não quero ficar preso em lateralidade, eu não quero que o milho pare, por exemplo, coloque no gráfico de 60 minutos, pare por aqui, fica operando um ponto e pouco para cima e para baixo aqui mais 1 ou 2 semanas, e aí eu compro aqui, coloco um stop mais longo, e ele fica, vai e volta, aí fica aquele famoso tô rico, tô pobre, o negócio não sai do lugar.
e a gente fica sem saber o que fazer e fica aqui passando raiva, né? Fica monitorando uma operação que não tem fundamento. Então, por isso, eu estou de fora aqui e estou esperando. Agora, se eu romper para baixo aqui, marcar um candle vendedor e começar a trabalhar abaixo dele, aí opa, aí eu enxergo que está um pouco mais direcional, pode corrigir um pouco mais, tem espaço para isso. Por exemplo, o contrato U tem espaço para chegar até aqui a média, tem 4 pontos para baixo, e aí pode ficar um pouco mais interessante. Beleza? Então, milha isso, tendência de alta, corrigindo, saiu o relatório, não abalou nada, então vamos ver o que o mercado vai decidir aí nos próximos 2, 3 dias, ver se vai tomar uma direção ou não. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Beleza. Vamos adiante aqui, boi, BGI. BGI Foot, ó, já o BGI no gráfico semanal foi interessante, ó, ele subiu aqui, ó, rompeu esse candlezinho aqui, né, da semana passada, e está subindo. O contrato de maio vence agora final do mês, tem metade do mês. Está meio ruim de operar nesse período, eu não sou muito fã, não gosto de operar em final de contrato, devido à liquidez, começa a migrar para o outro lado, aí o spread que o boi já é ruim, fica pior ainda, e aí às vezes ele fica direcional, mas é devido a pouca liquidez, então fica um pouco chato de operar. Mas, se a gente olhar aqui, por exemplo, no gráfico diário, o boi está subindo há 3 dias sem parar, e né, hoje subiu com gap, né? Não chegou a fazer gap, ele abriu com gap, fechou o gap e foi embora. Então ele fez aqui 6 pontos, né, subindo aqui. Obviamente o dólar também deve ter ajudado um pouquinho, eu comentei isso nos outros vídeos, que dólar muito baixo, bem provável que prejudique um pouco as commodities também. Desculpa. E aí o boi segue aqui, provavelmente vai vir testar esse topo aqui. Deixa eu ver se está no chimarrão aqui. Acabou. Servi outro enquanto isso. Ai, acho que entrou um galinho de erva na garganta. Aí fica irritando. Beleza. Então, o boi, bem provável que vai testar essa região aqui. Daria para entrar, deixa eu ver aqui. Vamos botar uns 120 minutos. Nos 120 minutos ele subiu, virou para cima aqui, subiu com força. Então ele está forte. Né? Deixa eu ver os 60 minutos, se está com uma região de colocar stop. Está respeitando a média móvel de 8 no 60 e está subindo sem parar. Olha o after aqui, ó. Lá no 110, então o boi está mostrando força mesmo. Deixa eu ver qual o contrato, BGIK. Deixa eu ver aqui, eu tô com uma venda que nem era para estar aqui, né? Faz disso eu quero tirar essa venda aqui, eu só olho ela depois do pregão e aí eu não consigo tirar, mas vamos lá. O BGIK, quantos negócios fez hoje? 513, ainda é mais líquido. BGIV, 321. O BGIV está começando a se mexer, deixa eu olhar aqui o BGIV, ver o que tem aqui. Ó, o BGIV abriu com um gap de alta lá e não conseguiu nem fechar o gap, então ele está bem forte e está indo lá em cima. A princípio, já foi testar topo, ó, né? Então lá no BGIV ele já foi lá em cima, já testou um topinho, agora está indo buscar esses outros topos aqui nessa região aqui em cima, né? Então tem 2 pontos para cima até aqui, lembrando 332, o after já bateu lá em 334, quase 335, olha o gap que ele deixou aqui, foi lá em cima. Então o boi tá forte, tendência segue de alta no boi, vamos ver até onde vai. Tá bonito esse movimento aqui no BGV, hein? Bonito uma compra aqui para ir testar aquele topo lá. Agora já está no meio do caminho, tá um pouco atrasado, mas uma correção dá para tentar ainda. Eu ainda estou de fora. Vamos ver o café. O café que estava forte nos últimos dias, agora perdeu um pouco de força, tocou aqui na média móvel do diário. Ainda acho que o café vai continuar para cima. Está corrigindo um pouco aqui. Então é uma questão de acertar o time de compra. Ele tinha feito aqui, né, 2 candles vendedores, fez um candle comprador que não conseguiu romper, agora rompeu para baixo, tocou na média aqui, voltou um pouquinho. Então o café está bem na média móvel de 8. Detalhe, ele vinha respeitando a média móvel de 8 aqui há um bom tempo já. Então aqui é mais ou menos um mês aqui já que ele respeitava essa média móvel de 8. Vamos ver se amanhã ele vai continuar respeitando essa média móvel de 8. Se ele vai voltar aqui a andar para cima dela, ou se vai romper abaixo dela aqui, como fez aqui atrás, ó, e aí talvez ele corrija um pouquinho mais, tem espaço até chegar nessa média móvel de 20. Deixa eu ver o gráfico semanal do café. O gráfico semanal do café fechando um candle
preto aqui, né? Fechando não, está no meio da semana, ainda está no período de correção. Vamos ver aquela questão dos 50%. Deixa eu pegar uma projeção aqui, vamos ver essa aqui mesmo. Opa, cadê aqui? Pronto, não quer abrir? Então tá bom. Vamos ver aqui, ó. Eu vou ter que usar ela porque a outra está personalizada. Cadê os 50%? Olha onde é que está os 50%. Está em 175,19. Deixa eu diminuir o tempo gráfico. Onde é que ele bateu aqui? 175,60. E olha o after dele virando para cima já aqui. Ó. Então aquela famosa compra nos 50% ainda é válida. Olha aqui, ó. Bateu aqui, beleza, está um pouco acima, 1,5 acima. Tudo depende do gap que vai abrir amanhã. Se abrir em gap de alta, né? Então, às vezes abre com do lado a lado aqui, às vezes abre com gap de 3 pontos. Pode abrir lá em cima. Mas se abrir por aqui, daria para entrar numa operação do estilo aquela compra nos 50% do semanal, que vai ser mais ou menos que está aqui, ó. 175 aqui, que dá bem na média móvel de 8 do diário. Então a gente tem os 50% ali, que é uma resistência do último movimento semanal, mais a média móvel de 8 passando ali, é uma região de suporte que pode ser que ele repique um pouquinho e já teria dado ponto de entrada, né? O ponto de entrada foi aqui, por exemplo, nos 60 minutos, no rompimento desse candlezinho branco aqui, porque ele teria que bater lá, fazer um candle de sinal, o candle branco, rompeu ali e foi embora, no after, né? Então, poderia ter colocado uma ordem de compra aqui no after, ele teria ido embora. Mas foi after, então vamos ver como é que vai se comportar amanhã, ver se vai para cima. De repente dá para fazer uma operação no café, esperar que ele venha testar topo lá. Mas é aquela história, café é café. Pode testar o topo, como pode romper forte para baixo aqui e dar uma balançada violenta, né? E a questão da inflação lá fora também, tudo influencia. Mas o café acho que ainda tem espaço para subir mais um tempo. Beleza? Vamos adiante, soja. Soja, como eu comentei, saiu o relatório hoje, nada muito além do esperado. Inclusive eu estava olhando aqui na hora que saiu o relatório, né, que foi nesse candle aqui, ó, foi às 13 horas, eu ainda estava com 14 horas na cabeça, porque antes era 14 horas devido à questão do horário de verão, mas ele estava com esse candle aqui exatamente aqui em cima, então ele estava no máximo, saiu o relatório e balançou um pouquinho, bateu lá em cima. Eu pensei, mas será que vai embora a soja? E aí deu 2,80, chegou a dar 2,80 e poucos por cento de alta na soja. Aqui, ó, 2,70 que pegou o fechamento, tá aqui embaixo. Mas chegou a dar aqui 2,80 e poucos por cento de alta na soja. Eu tava de olho, eu pensei, será que eu vou ter que montar uma posição comprada em soja? Será que vai andar e vai chegar nos 39, 40 lá em cima daquela região que eu tinha projetado? Aí fiquei de olho, quando vê, cuidando aqui lá fora como é que estava o mercado, que lá começou a voltar e aqui logo depois começou a voltar também, e aí terminou aqui no 0 a 0, né? Então terminou no 0 a 0 não, ainda com gap de alta, mas aqui em cima. Fato é, a nossa soja aqui, uma coisa interessante, a nossa soja aqui ainda está mais barata que a soja americana para o mercado externo. Outra questão é, lá nos Estados Unidos, saiu dentro do esperado, saiu, mas o estoque de soja deles ainda é bem apertado, então eles não estão com margem para ter muita soja. Então eles têm pouca soja de margem e bem provável que eles vão consumir toda a soja. Então a exportação deles vai diminuir ou continuar pequena. Se isso acontece e a soja deles já é mais cara, o que acontece? Vai favorecer a venda de soja brasileira no mercado externo. Se o dólar subir, melhor ainda para nós. Então tem toda essa questão que talvez faça com que a soja se mantenha nesse patamar aqui, em cima aqui dos 36 e pouco aqui. Então é questão de ficar de olho, né? Tá um ponto de entrada, né? Quem quiser operar num gráfico, por exemplo, 60 minutos aqui tá legal, num gráfico diário já não tá bacana, porque voltou aqui, então ele tem espaço para corrigir aqui mais uns 3% para baixo, perto dessa média. Como a soja tem um spread grande, balança bastante, eu não gosto de operar, já não opero, né? Mas não operaria comprado agora aqui, por exemplo. Eu esperaria mais 1-2 dias para ver essa diluição aí do relatório, ver se vai mudar alguma coisa, se vai impactar, esperar o pessoal se posicionar para ver se a gente consegue enxergar uma direção, se vai continuar na tendência de alta, que está indiscutível, nem adianta falar isso, ou se vai dar uma seguradinha aí
mais alguns dias e ver o que vai acontecer. Beleza? O dólar hoje respirou um pouco. Olha o dólar aí, ó. Gráfico semanal, né? O dólar segue aqui fazendo um movimento de correção. Vamos fazer a mesma projeção lá dos 50%. Deixa eu pegar lá em cima, volto até o fundo e... coisa, não era isso aqui. Deixa eu dar esse clique sem querer. Vamos de novo. Vamos lá em cima. Volto aqui. Por que não está dando certo? É que essa outra aqui que é que eu faço. Ó. Pronto, agora acabei com a barra de estudos. Olha o que eu fiz. Essa outra aqui. Coisa. Essa outra aqui que é que eu faço, eu personalizei ela, mudei algumas coisas. Eu acho que eu não vou conseguir pegar, não, mas tá dando 2 cliques. Tá errado isso aqui. Vamos ver. Não, deu pau no meu próprio. Mas enfim, dá pra olhar no olho é bom, né? Dá pra ter uma ideia no olho aqui, ó. Os 50% disso aqui estaria mais ou menos por aqui assim. Né? Então dá para imaginar uma venda ou uma região de resistência aqui no 5,35. Um pouquinho menos, talvez. Tem que considerar os pavios, né? Mas tá 5,30, 5,30 já tá. Mas 5,35 aqui dá para considerar uma região de resistência. E a gente tem um fundo aqui bem nessa região aqui também, então isso alinha mais ou menos com o fundo. Então se o dólar for continuar caindo, ele vai encontrar uma resistência por aqui e talvez caia mais um pouco. Claro, se passar isso aqui, o toque é lá na média, né? Tanto na média móvel de 8 quanto na de 20 pode ser que toque lá. Se a gente olhar no gráfico diário, dá para ver que ele rompeu aqui, hoje subiu forte, foi bem direcional para cima e não era por menos, né? Então hoje ele tentou cair aqui, virou para cima e foi embora. E aí a gente vê que ele vinha caindo nos 60 minutos, fez essa pernada, lateralizou e foi embora. Olha aquela questão do faz uma queda, depois lateraliza, muitas vezes ele pode continuar o movimento anterior, aqui foi uma bandeira, né? Inclusive ele caiu, fez uma bandeirinha para cima e rompeu para baixo, um movimento clássico de bandeira aqui. E aí aqui depois ele lateralizou, perdeu força, o pessoal realizou e está virando para cima. Então, bem provável que se for continuar subindo, é esperado que ele faça o movimento suba aqui até um certo ponto, depois volte um pouco, venha testar essa região aqui de novo, dos 5,20 e poucos, e depois faça isso aqui. Aqui seria um possível movimento de compra, se ele voltar um pouco aqui para tentar ver se ele volta um pouquinho. Pode ir lá testar fundo? Pode. Então quem comprar aqui, o stop aqui embaixo. É por isso que quanto mais ele cair, mais abaixo tentar achar um ponto de compra, melhor é o negócio, porque mais fundo, né, mais perto fica o stop, mais curto fica o stop. Então essa seria uma boa ideia. Pode subir sem parar? Pode, obviamente. Então tem que ficar de olho, né? É questão de controlar risco. O trade bom é aquele que nem sempre a gente ganha um monte, nem sempre a gente adivinha topo ou adivinha fundo. É aquele que a gente entra numa operação arriscando isso aqui e ganha isso aqui. Esse é o melhor trade. Não importa se vai entrar aqui no topo ou se vai entrar aqui no finalzinho. Se arriscou um ponto e ganhou 5, perfeito. Pode ser os últimos 5 pontos de movimento, mas foi uma ótima operação. Agora, se arriscou 100 pontos e ganhou 100 pontos, por mais que tenha ganho 5, o risco foi muito grande. Então não é, no longo prazo, não compensa. Vai acertar 1, 2, 3, na quarta, na quinta vai começar a errar e aí vai ficar feia a coisa. Beleza? Mas o dólar, como eu falei, o que é interessante é aqui e aqui. No meio do caminho é lateral. E eu ainda acho que o dólar termina o ano entre 5 e 5,20 aqui, 5,20 e poucos, é o que eu já venho falando há um bastante tempo. Beleza? O Ibov, será que vai fazer o sell in May and the go away, venda maio e vai embora? O que eu falei? Eu acho que dá para voltar alguns vídeos, né? Eu dar uma de profeta aqui. Maio geralmente é um mês que costuma marcar um topo e costuma fazer um candle feio, né? Então não é difícil a gente fazer o que eu fiz aquele dia. Pega aqui, bota no mensal, vai voltando ano a ano aqui, pega todos os maios, quase todos dá negativo. Então aqui, ó, ele tentou subir, voltou um pouco, já deixou pavio, pode ser que termine o mês ainda fechando preto para baixo aqui. Não algo tão grande quanto esse, mas talvez algo um pouco preto aqui, ou 1, 2 dias aqui em cima, marcando um movimento um pouco fraco. Não é de se esperar que maio faça isso.
Hoje teve essa queda ali de quase 3%. Se engatar ela e continuar andando, pode ser que ande um pouco mais. Eu ainda tenho umas putzinhas de BOV. Se aumentar aqui bastante a volatilidade, né? Aumentar começar a cair um pouco mais forte, talvez minhas putzinhas ainda dê para ganhar alguma coisinha nelas. As put vence agora em maio, ainda dá para segurar alguma coisa nela, se a volatilidade for alta. Beleza? Mas vamos ficar de olho aqui, ó, porque o gráfico semanal está em cima da média móvel de 8, tá? Então tem que ficar de olho nessa região aqui, porque aqui, ó, esse candle rompeu para cima, mas não está fechando lá. Ele teria que voltar tudo aqui e fechar lá em cima para marcar compra nesse candle 18. Se vir aqui para baixo e romper abaixo da média e fechar abaixo da média, pode ser que ele venha estopar esse candle 18 e aí a coisa fica um pouco mais feia. Pode ser que ele venha corrigir um pouco mais e aí tem espaço do Ibovespa para corrigir um pouquinho mais, né, fazer ali o maio negativo dele antes de testar o topo. Eu achei que seria muito impossível ele não testar esse topo, porque era poucos pontos, era menos de 2% aqui, até testar o topo lá. Então é uma sacanagem chegar próximo e não tocar lá. Então por isso que é aquela história que a gente sempre fala, que quando está muito próximo de uma região, que é uma região importante, parece que tem um magneto, que nem o Albrooks fala, parece que tem um imã que fica puxando para lá. Então o preço vai, fica naquela, vai e volta, daqui a pouco, pum, bate lá e aí sim. Ou rompe de vez ou bate aí e volta. Parece que o pessoal alivia lá, bota a mão bota as ordens na pedra e aí ele perde um pouco de força. Então isso é importante ressaltar. Dessa vez não conseguiu chegar lá ainda, mas ainda não terminou a semana, não terminou o mês. Tem tempo ainda para chegar, ele está próximo ainda, né? Apesar de ter caído bastante hoje, pode ser que ele vá aqui meus trancos e barrancos e toque a região de topo histórico antes de romper ou corrigir ela, né? Lembrando que lá fora Dow Jones chegou a bater máxima há poucos dias atrás e S&P também, então aqui que está um pouco atrasado. Falando nisso, eu nem falei hoje, ó, mas ó, o Dow Jones hoje caiu 2,2%, a Nasdaq 2,59%, o nosso EWZ lá fora, né, 4,20%, o SPI 2,12% de queda. Lá na Europa a bolsa subiu, segurou lá. As commodities, olha as commodities aqui, commodities metais, né? Ouro caindo lá fora, prata caindo 2,19%, o ouro lá caindo, o GLD caindo 0,99%, o dólar subindo, obviamente, isso a gente viu aqui. As moedas, Bitcoin também caindo 4% e outras aqui também, XRP, Ethereum caindo bastante também. A Vale lá fora, as BDR de Vale lá caíram 4,58%. BDR não, né? ADR. E Itaú lá fora até que segurou, Vale caindo 3,70% lá fora. O milho lá fora fechou em queda de 1,04% e a soja em alta de 1,75%. Então o milho lá fora perdeu um pouco de força depois do relatório do USDA. Mas assim, o que é importante? É importante a gente pensar, a gente perceber a questão da oferta e da demanda, ver que por mais que o relatório tenha saído como esperado, não foi algo bom, muito bom, no sentido de que tem muito milho. A coisa não está tão fácil ainda. Tem mais chuvas, está tendo mais chuvas agora aqui na região sul e também em outras partes do Brasil. Aqui está frio pra caramba, hoje chegou a fazer 10 graus aqui em Porto Alegre e nas regiões aqui mais ao sul, aqui mais ao lado do centro do estado, mais centro-sul aqui, chegou a fazer 3 graus em Bagé. Então já está frio aqui e está chovendo, né? Choveu aqui, está chovendo por essa região aqui, então isso talvez ajude um pouco o milho e aí faça com que o milho dê uma florida um pouco melhor. Então se isso acontecer, se alinhar algumas coisas, a gente espera que dê essa enfraquecida, segure um pouco o preço do milho porque está subindo sem parar, né? Então vale mais tentar procurar uma operação de correção ou algo do tipo daqui para frente. Claro que isso não é lei, não é uma máxima, pode amanhã ele virar para cima e ir embora, né? O único que eu acho que ainda sobe bastante, ou que tem espaço para subir mais um pouco, é o café. O problema do café é a volatilidade. Inclusive eu conheço traders que estão vendidos em soja, por exemplo. Estão comprando opções para ficar vendido, ficar short
em soja, porque acho que a commodity está muito esticada, está muito alta, pode ser que ela dê uma recuada, com o dólar também lá embaixo pode ser que ela dê uma recuada, e aí isso vai dar uma pauladinha um pouquinho para baixo. Uma pauladinha que eu digo 4, 5, 10% de queda, perto do que subiu, não é nada, mas para quem vai comprar lá em cima, quem vai vender lá em cima, é uma ótima posição, né? Então vale ficar de olho. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, vamos lá. Tem uma aqui, ó, vamos ver aqui, eu tinha visto a notificação hoje. ZVA comentou, né? Guilherme, buenas Guilherme, por que o contrato U é mais líquido que o N, no caso do milho, né? Por que o contrato U é mais líquido que o contrato N? É uma boa pergunta, né? Dado que a gente tem contrato de milho F, H, K, N, U e X, né? Por que que o N tem pouca liquidez? A gente pode olhar aqui, ó, CCM N21, vamos olhar aqui quanto que tem de liquidez. 1967, ainda tem bastante. CCMU 21 tem 4.821. CCMN, vamos de novo, 1967. Por que que o contrato U é mais líquido? Porque o contrato U está diretamente ligado ao calendário da safra, né? Como é que funciona a safra do milho? Isso inclusive vai estar lá no material que eu estou fazendo lá para o segundo semestre, mas eu posso pegar aqui, ó, um pedaço aqui, só para vocês terem uma ideia, que está aqui no Canva mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. O milho tem duas safras, a safra de verão e a safrinha, sendo que a safrinha já está praticamente igual, ou se não maior que a safra de verão, né? Mas olha aqui, ó, esse próximo aqui fala só da primeira safra, os estados. Aí isso aqui, ó, o plantio da primeira safra é nesse calendário aqui, tá? Plantio da safra do milho. Os estados mais representativos, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, todos eles plantam nesse período aqui, que começa, geralmente, não é uma regra, mas geralmente começa ali no período de outubro. Então, se a gente pegar o contrato U, ele é setembro, é aquele contrato que antecede a safra. Então, muitas vezes, você deve ter visto aquela história de o milho está subindo porque a gente não sabe como é que está a questão da safra, a safra está atrasada, tem pouca chuva, alguma coisa assim, o plantio da safra está atrasado, isso, aquilo, outro, não começou por A, B, C ou D. Então a gente vê muito esse tipo de notícia nesse período, ali em agosto, setembro, outubro, que é onde começa a dar ali aquela região de plantio do milho. Então começa a plantar ali, mais adiante fica ali o período de germinação, cresce tudo mais, mais adiante começa a colher o milho. Tá? Então nesse período é onde que tem uma boa liquidez. Então um dos contratos mais líquidos é o U, outro contrato bem líquido é o K, o próprio X também já é um contrato bem líquido também. Tá? Então esses aí têm a ver com questão da safra, sazonalidade do milho. Então isso é importante, por quê? Porque muita gente que vai lá e faz operação no milho, faz hedge, ele vai fazer um hedge antes da safra, vai fazer um hedge muitas vezes até durante ou quando percebe algum momento da safra ali, mas isso já está contabilizado no custeio da safra para o produtor. Então por isso que eu ainda comentei aquele dia lá, um grande problema que pode acontecer se o dólar começar a cair sem parar, com a questão da inflação lá fora e a desvalorização um pouco do dólar, é essa questão do cara ter custeado a safra com um dólar alto e vender a safra com um dólar baixo. Isso pode impactar muito negativamente para a indústria, pode impactar muito negativamente para o produtor, porque ele pega empréstimo, pega dinheiro de financiamento de agricultura, lá os Pronaf da vida, ou qualquer outro tipo de financiamento para plantio, né, para fazer a safra, e aí ele custeia com o dólar lá em cima, fecha o negócio com o dólar lá em cima, quando o dólar baixa, ele tem que vender o bem dele, né, o milho, a soja, enfim, o grão, com o dólar lá embaixo, exportar com o dólar mais baixo, vai lucrar menos do que ele previa, e isso pode impactar nas contas lá. Mas isso é outro papo, né? A questão do milho é simplesmente pela questão da calendário da safra ali. Então,
o contrato U é um contrato bem mais líquido que os outros. Então a gente vai lá do K, a gente vai sempre migrando, né? Começa o F, pode ver o H, CCMH tem, mas tem pouco, o K tem bem mais liquidez, do K a gente já vai lá pro U, é a mesma coisa o boi. O boi, eu estou lendo minha colinha aqui porque eu nunca sei de cabeça. O oi tem F, G, tem H, K, M, N, Q, U, V, X, Z. Pois é, a gente está no BG e K. Qual é o próximo contrato de boi? O V, o líquido. Vai lá e olha os outros contratos no meio do caminho, ver se tem liquidez. Não tem liquidez, então são períodos de sazonalidade. Beleza? O café. O café, nós estamos agora em maio, né? O café agora em maio, ó, ICF, até dá para botar aqui, ó. ICF K21, né? Contrato de maio que terminou, se não terminou, está terminando. Ele termina no sexto dia útil antes do último dia do mês. Então, vamos ver aqui. Sexto dia útil antes do último dia do mês. Então, vamos lá. O último dia está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem mais uma semaninha de café, mas já não tem mais liquidez, né? Então, o K já não tem mais liquidez no café. Então, olha aqui. ICFK. Vamos colocar aqui. Opa, esse botão. Vamos colocar aqui, ó. Teve 4 negócios. Acabou o café no K. Qual que é o próximo contrato de café? Beleza, não vou operar o K, vou operar o próximo contrato. Depois do K tem o N. ICFN. Isso nem tá nem aqui. ICFN 21. Tem contrato N? Tem, é o próximo, que é o de julho. Quantos negócios tem? Abriu. ICFN 21. Espera. Tá aqui. 2 negócios. Ou seja, não tem nada. Então o próximo contrato não tem. Qual que é o próximo contrato líquido? ICFU. ICFU 21. Tá ali, 284 negócios. É pouco, mas é a quantidade de negócios do café. É a sazonalidade, mesma coisa. Tem o N, depois tem o U e tem o Z. Tá? Então, por exemplo, quem opera pela CLIA, eu acho que não está nem liberado o U, porque está no período do N. E aí o cara quer operar café e não consegue. Né? Porque a CLIA não libera, eles liberam mais lá perto, não sei porquê. Então tem esse porém. Mas o respondendo ali é devido a essa questão. Eu vou explicar isso direitinho, né? Lá mais adiante, quando vocês terem acesso a esse material que eu estou fazendo. E eles têm, eu expliquei aqui toda a questão da safra, como é que funciona, que época que é, por que é assim. Aí depois, quando entrar lá na questão da B3, da bolsa, não só da B3, lá fora também, quando entrar na questão de negociação em bolsa, aí a gente discute a questão da sazonalidade e aí a questão dos contratos mais líquidos. Para ver qual que é mais líquido, não é só ir abrir e ver a quantidade de negócio. Mas entender o porquê isso é interessante e é importante até para conseguir enxergar bons momentos de se posicionar, seja comprado ou vendido. Né? Beleza? Bom, por hoje era isso. Valeu, brigadão, um abraço, até mais e tchau.